E aí, pessoal, o foco desse vídeo tem dois objetivos. O primeiro é a resolução da série de Fourier para representar senoides, uma senoide bem simples, e a utilização da HP para formar a série de Fourier. O exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui. E o primeiro passo é identificar se essa função é uma função periódica ou não. O teste para isso é o seguinte: tu pega essa frequência e divide ela por 2π. Se isso puder ser representado por um número racional, ou seja, um número que pertence aos números racionais, então essa é uma função periódica. Nesse caso, 0,5π sobre 2π parece ser uma função periódica, porque a partir daqui nós temos 0,5 sobre 2, que pode ser visto também como 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 pertence aos racionais, logo é uma função periódica. A ideia, então, do próximo passo, agora que a gente sabe que é periódica, a gente pode representar com a série de Fourier. A série de Fourier é definida da seguinte maneira: a gente representa o sinal por um somatório em um período x, que a gente vai descobrir, de dk, que é um termo que multiplica Euler complexo k, a frequência fundamental de oscilação do sinal, e n. A frequência fundamental é definida da seguinte maneira: 2π sobre n0. O n0 a gente já tem. O n0 é isso aqui. Essa relação aqui nos quer dizer o seguinte: a cada um período nós precisamos de 4 amostras no tempo. Essas 4 amostras são o nosso n0. Então a nossa frequência fundamental é 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2. Então aqui a gente já tem a nossa frequência fundamental, que é o π sobre 2. O k é algo que a gente vai variar, e o j é um número complexo. A definição do termo dk é dada da seguinte maneira: sobre o número de amostras que nós vamos ter no período, somatório do n variando nesse número de amostras, podendo ser de 0 a 3, por exemplo. Tu tem as 4 amostras. O sinal que a gente quer representar com a transformada de Fourier, com a série de Fourier. Tudo isso multiplicando Euler menos o número complexo k, o nosso período, a nossa frequência fundamental, que é π sobre 2 vezes n. Tá. Então o primeiro termo que a gente vai definir vai ser esse dk. Aqui a gente precisa variar o dk. A gente precisa variar o k também pelo número de amostras que a gente tem. Se nós temos 4 amostras,
o K pode variar, por exemplo, de 0 a 3. Ou de 1 a 4. Ou de menos 2 a 1. Qualquer um desses intervalos é válido. A gente só precisa ter 4 amostras sequenciais, assim, inteiras. Então, eu vou analisar para o período 0 a 3. Eu vou fazer o K variar de 0, 1, 2, 3. A partir disso, a gente vai gerar um DK. A gente vai precisar do módulo do DK, que vai ser utilizado para o gráfico de amplitude do sinal. E a gente vai precisar da fase do DK também. Então agora, a parte da HP. Na HP, para a gente colocar isso aqui, uma das maneiras é a seguinte. A gente quer colocar todo esse DK aqui para calcular de uma forma mais rápida. Então a gente pode vir no Equation, aqui em laranja. A gente ativa ele com esse botão. A gente entrou no Equation. Agora eu vou começar a inserir. Você tem o somatório, que está aqui em laranja. Somatório de N. O N está aqui, tem que ativar com alfa. Indo de 0 a 3. Do que? Do seno. De 0,5, que multiplica π, que multiplica N. Tudo isso multiplicando Euler elevado ao número complexo, que está aqui, o I, com um valor negativo, com sinal negativo, vezes um K, que aqui eu vou colocar X, por causa que a HP automaticamente ela substitui os valores pela variável X. Se eu colocasse K, eu teria que configurar isso. E o K a gente quer variar entre 0, 1, 2, 3, então eu vou colocar X como sendo o nosso K, que está aqui. Tudo isso multiplicando π sobre 2 vezes N, que está aqui. E todo esse somatório está sendo dividido por 4. Agora eu vou dar um copy, porque a gente vai usar essa função. A gente já tem essa função, mas para a gente chutar vários valores de K, a gente vai atribuir ela a um Y, que a gente vai poder usar depois. Então para isso a gente vai dar um copy. Aqui, ó. Copy. Vou dar um Enter. A função aparece aqui, mas não é útil ter ela aqui. Eu vou adicionar ela a uma das minhas funções. Eu vou dar um Add. Vou selecionar essa opção aqui, Add. Ele está dizendo que na função 5 eu posso colocar alguma coisa. Eu vou dar um Paste daquilo que eu tinha dado copy. Então, Paste. Só para conferir, ó. Somatório de seno de 0,5, que multiplica π, que multiplica N. Tudo isso multiplicando Euler do número complexo, vezes K, que aqui está representado por X. π dividido por 2, vezes N. Tudo isso dividido por 4, é exatamente isso que a gente quer. Agora eu dei um Enter, vou dar outro Enter. E agora é só substituir os valores chamando essa função. Da seguinte maneira, se não estiver aparecendo, se por exemplo tiver qualquer outra coisa escrita aqui, a gente aperta em var, que vão aparecer as nossas variáveis da HP. E aí aparece a função que a gente acabou de criar. Então eu vou começar a substituir. Eu vou colocar 0 e vou chamar a função. Ela me retornou menos 2,5 vezes 10 na menos 12, que é um número muito pequeno, e 0 também. Isso aqui é a representação da parte real e da parte imaginária de um número. Para aparecer assim, o HP tem que estar configurado. Eu entrei aqui em Mode, ó. O HP tem que estar configurado para formato retangular. E nesse caso específico tem que estar em radianos, porque a gente está trabalhando com o π. Novamente, esse número aqui então é 0, porque isso aqui é vezes 10 na menos 12, é algo realmente muito pequeno, e a outra componente é 0. Então aqui eu vou colocar 0. O 1, vamos dar um view nele.
retornou também algo muito pequeno na parte real, mas retornou menos 0,5 na parte imaginária. Então esse 0,5 a gente vai colocar aqui. Menos. Eu vou colocar o 2 agora. O 2 retornou algo muito pequeno, tanto na parte real quanto na parte imaginária. Então é 0. E o 3, vamos dar um view nele, retornou algo pequeno na parte real e 0,5 na parte imaginária. Então, 0,5 J. Com isso, a gente já não precisa mais usar HP. Agora a gente vai só analisar. A gente precisa do módulo desses valores e depois da fase. O módulo de 0 é 0. O módulo disso é 0,5. O módulo de 0 é 0. E o módulo desse aqui é 0,5 também. A fase de 0 é 0. A fase do número complexo menos 0,5, seguindo aquela representação do plano cartesiano, o menos 0,5J é um número puramente imaginário, negativo. E ele está aqui. Esse ângulo aqui é de menos π sobre 2, são menos 90 graus. Então, o ângulo é menos π sobre 2. O ângulo de 0 é 0. E o 0,5, que é um número puramente... Aqui, é um número puramente imaginário, positivo, vai estar representado aqui. E aqui nós temos mais 90 graus. Então, π sobre 2. Agora a gente está na parte final, que é o gráfico de amplitude. E gráfico de fase do sinal. Aqui eu estou variando K, que aí são os termos da amostragem. Aqui eu tenho fase do DK. E aqui eu tenho módulo do DK. Eu plotei os pontos 0, 1, 2, 3. 0, 3, 1, 2. Mais ou menos isso. Então agora é só plotar. Para K igual a 0, a gente tem o módulo 0. Para K1, a gente tem o módulo 0,5. Para o K2, a gente tem o módulo 0. E para o K3, a gente tem o módulo 0,5 de novo. Esse é o gráfico de amplitude para representar o sinal da senoide que a gente começou. E agora no de fase, a gente vai ter menos π meio e π meio. Em K igual a 0 a gente tem 0. Em K igual a 1 a gente tem menos π2, π dividido por 2. Em 2 a gente tem 0. Em 3 a gente tem meio π. Esse é o gráfico de fase. Então, nós tínhamos um sinal, esse seno, e a gente chegou agora na representação dele por gráfico de amplitude e gráfico de fase. É isso.